Salve Roma! E salve Roma é a igreja que Deus fundou. Então, Paulo Leitão, você que está aqui conosco para falar sobre a apologética, a defesa bíblica, a doutrina católica, a sã doutrina católica, a maravilha que é gradualmente revelada por Jesus Cristo através dos tempos, vem atingindo sua plenitude a cada dia, né? E essa compreensão, Paulo, da doutrina é cada vez mais progressiva, cada vez mais a gente tem que entender que essa é a igreja de Jesus Cristo. Mas para alguns ainda existe alguma dúvida sobre isso. Será que existem provas bíblicas que a Igreja Católica Apostólica Romana é a mesma igreja fundada por Jesus Cristo? Existem várias provas bíblicas, né? Além da tradição e a patrística e toda a história de 2000 anos de igreja. Mas, com uma frase do Papa Francisco que eu gosto sempre de repetir, existe uma unidade indissolúvel entre a tradição e as escrituras. A Bíblia não deixa brecha nenhuma. A Bíblia deixa bem claro... Tanto a Bíblia evangélica, como a Bíblia católica, como a Bíblia das traduções diversas? Sim, porém, as Bíblias evangélicas têm algumas alterações que eu até retrato no livro. Do mesmo jeito que no primeiro livro, O Filho em Defesa da Mãe, eu mostrei as adulterações das Bíblias evangélicas para tirar as revelações sobre Nossa Senhora. Existem também adulterações propositais para que a gente não veja as revelações sobre a igreja. Mas a Bíblia, mesmo evangélica, fica claro mesmo na que existe uma igreja só fundada. Mas sequência, então, é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? Claro, não tem dúvidas não, né? Você vê que, como diz em 1 Timóteo 2,5, Jesus Cristo, homem, mediou Deus. Então, ele não veio 1500 anos depois mediar Deus para os reformadores, né? Então, os protestantes citam muito essa passagem, mas esquecem do termo grego anthropos, né? Jesus Cristo, homem. Ou seja, quando Jesus Cristo veio em carne, ele mediou Deus. E ele só mediou Deus para uma igreja. A igreja que vem dos apóstolos. Por isso ela é apostólica. Está lá em João 20, 22, que ele sopra o Espírito Santo nos apóstolos. Né? Foi exclusivamente para aquela igreja. Ele não veio de novo 1500 anos depois. Em nenhum momento na Bíblia diz que vai haver uma reforma autorizada por Deus ou outra igreja. Tem várias provas bíblicas que deixam claro que a igreja de Deus é católica, apostólica e romana. É um ponto assim interessante, né? Que está escrito lá nos Atos dos Apóstolos, algumas coisas assim, que no início da igreja católica todo o povo era um povo judeu. Era um povo judeu, tinha os gentios, tinha os judeus cristãos. Tem aquela primeira conversão, que é a conversão de Cornélio, que foi o primeiro gentio convertido. O próprio Paulo de Tarso, ele se colocava como o apóstolo dos gentios e ele influenciou muito a igreja desde aquele primeiro século. Mas o cristianismo ele se misturava com o judaísmo de uma forma que o judaísmo foi se separando do judaísmo primitivo e o cristianismo, isso foi tudo meio... É um emaranhado. Mas aí a pergunta, reforçando a primeira... É a igreja de Jesus Cristo, é aquela igreja primitiva, aquela igreja inicial, lá dos Levíticos, lá de onde começou as leis, tudo é a mesma coisa? Não, a lei, o Velho Testamento, a religião judaica do Velho Testamento, ela serviu para prefigurar a igreja. Aquela religião, ela acaba em Cristo. Tanto que o termo judaísmo não tem na Bíblia. Aquela religião judaica, ela serviu para prefigurar a igreja. Tem um capítulo nesse livro que se chama Jesus é o fim de Israel. Então, quando Jesus chega, acaba o culto judaico, acaba a nação de Israel. Interessante que em Deuteronômio diz que temos que ouvir o sacerdote que estiver ao comando naquele tempo. Cada vez é um sacerdote. Na era de Cristo, o sumo sacerdote era Caifás. E Caifás, lá em João 11, ele diz que Jesus vai morrer para unir todas as nações. E logo antes, em João 11, lá pelo versículo 50 ou 53, né, quando se reúne os escribas, diz ele, se crerem nele, vai acabar a nação e o templo, e virão os romanos. Né, impressionante essa passagem. E realmente Jesus, a destruição de Jerusalém foi algo profetizado pelo Cristo. Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Toda a religião do Velho Testamento tinha uma promessa messiânica. Aquela religião existia como uma promessa
para o Messias. Quando o Messias viesse, chegaria a verdadeira religião. Isaías 42:1 diz que na vinda messiânica vai ter a verdadeira religião, na vinda do Messias. E os judeus não quiseram. Os judeus não querendo Cristo, Roma quis. Roma representou a fé. Isso é importante que nós discutirmos isso. É extremamente ser discutido isso, porque as adulterações partem desde o princípio. E quando adultera no começo, adultera do meio para o fim. Daí tantas denominações tentando se explicar na Sagrada Escritura. Eu vejo a sua preocupação com isso. Então, esse novo livro, né, ele vem como uma resposta, né? Às vezes a gente quer uma literatura para ter tudo num canto só. Então, o que você diz assim? Esse livro, ele vem em socorro a essa necessidade? Do mesmo jeito que o primeiro livro, O Filho em Defesa da Mãe, eu procurei colocar todos os ataques que já foram feitos a Nossa Senhora e refutá-los um por um, eu procurei nesse livro, no Salve Roma, a igreja que Deus fundou, refutar todos os ataques feitos à igreja, ao magistério, ao papado. E a questão da adulteração, você vê que a reforma já surgiu adulterada. No primeiro capítulo aqui eu mostro a adulteração que Lutero fez, em Romanos 1:8. Quando diz que o justo viverá pela fé, Lutero, para inventar o sola fide, dizer que a fé não precisa de obras, indo contra a Bíblia, porque Tiago 2 diz, a fé sem obras é morta. Tiago 1 também fala sobre a questão da fé com obras, e Tiago 2 fala muito sobre isso, a questão da fé necessitada de obras. Mas Lutero, para adulterar esse sentido, lá em Romanos 1, versículo 8, ele adulterou a Bíblia alemã, colocou o termo allein. O termo allein em alemão é como o termo only em inglês. Em alemão, allein. Quer dizer só, somente. Ele botou o justo viverá somente pela fé. Para subentender que a caridade não era necessária. Então, para ele inventar a religião dele e desmerecer a religião de Cristo, ele teve que adulterar a Bíblia. Porque o entendimento, né? Aceitou Jesus, será salvo. Se aceita o Salvador, será salvo. Claro, isso tem uma verdade nesse contexto, mas falando de salvação, de libertar, salvar de quê, né? Então a gente vai ver que salvar de uma situação indesejável, salvar de um problema espiritual, a salvação está relacionada com alma, uma ameaça eterna, um castigo eterno, uma condenação eterna. Então, para o católico, essa questão de salvação significa fazer a vontade de Deus, fazer boas obras, ser purificado, cumprir os 10 mandamentos, os sacramentos, a vida de oração, a penitência, a caridade, né? Nós não somos salvos num determinado momento, só por dizer que eu aceitei Jesus, então eu estou salvo neste momento que eu digo essa aceitação. Não banalizando nem contestando 100% do que aquele que aceita Jesus em espírito e em verdade, mas Jesus, ele no momento, ele nos justificou na cruz, mas não quer dizer que nós somos justificados por momento. Na verdade, a gente se santifica a cada dia para se manter na graça, para ir crescendo na espiritualidade. Então, essa questão de salvação, Paulo, que inquieta até na forma de discutirmos, fora da igreja verdadeira de Jesus Cristo, essa salvação prometida pelo Messias vem aos seus seguidores? Bem, tem o capítulo 7 do livro vai falar sobre isso, especificamente. Perdão, o capítulo 6 é sobre o dogma extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja católica, ninguém pode salvar-se. Para entender bem esse dogma, né, existe a questão da ignorância invencível, porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento, como diz São Tiago, lá em Tiago 5. A misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento. Mas é necessário a unidade com a igreja para a salvação. Primeiro, a palavra salvação está totalmente ligada à eleição, né? Como em Romanos 15 diz que é Cristo quem vos aceita. Ele mesmo diz no Evangelho de João, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Mas aí, os protestantes, baseados numa doutrina inventada por John Wesley, um reformador, ele inventou esse negócio de levantar a mão. É um apelo, porque tornaria o culto mais emotivo, o cara aceitou Jesus, e na verdade o cara está aceitando um Jesus daquela placa, um Jesus diferente. Como São Paulo diz em 2 Coríntios 11:4, vos pregarão um Jesus diferente, e vós de boa mente o aceitais. O cara está aceitando um Jesus totalmente diferente, não é um Jesus verdadeiro.
O Jesus protestante é filho de uma mulher comum. Não é o Jesus verdadeiro. O Jesus protestante promete reino material. Não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro não é filho de uma mulher comum. É filho de uma virgem santíssima. Ele não promete um reino material. Ele promete o reino dos céus. Então é totalmente diferente. É como Paulo falou. Vos pregarão um outro Jesus diferente do que nós temos pregado. E vós, de boa mente, o aceitais. Essa salvação nessa igreja, né? Então, voltando à verdadeira igreja de Jesus Cristo para o verdadeiro Jesus Cristo. Essa igreja é romana. Existem sinais que a igreja de Jesus, como lá o candelabro. Várias provas. Né? Essas provas, como... Uma das grandes provas é o arco de Tito, né? O arco de que mostra a destruição de Jerusalém e os romanos levando o candelabro, né? Jesus diz em Apocalipse 2, dizendo que se perdessem a fé, tirarei o candelabro do meio de vós. O candelabro foi para Roma. Você vê que no centurião romano ele diz, nunca vi fé assim em Israel. Por isso eu digo, virão povos do ocidente e do oriente e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os filhos do reino, que são os judeus, descerão às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz isso claramente em Mateus 8, do 10 ao 12. E Jesus não é antissemita, como alguns dizem. Ele amava os judeus. Ele se deu pelos judeus também, os judeus não quiseram. E Paulo diz, lá em Romanos 9, 27, que só um resto será salvo. Então haverá salvação ainda para os judeus, mas uma minoria muito grande. O obelisco, que está lá na Praça São Pedro, como... O obelisco é uma das grandes provas que ali se encontra a igreja de Deus. Tem até um capítulo aqui falando só sobre o obelisco. Por quê? Em Isaías 19, 19, mostra o obelisco que estava lá no Egito, quando o povo de Israel estava lá no Egito. E o obelisco tem uma trajetória imensa. Alexandre passa por Nero, até chegar na mão da igreja, o obelisco passa por uma trajetória imensa. Mas ele chega na mão da igreja, milhares de anos depois. Isaías profetizou. Em Isaías 61, ele diz que o povo da nova aliança vai reerguer os monumentos antigos. O obelisco era um monumento antigo do povo israelita e está lá na Praça de São Pedro, como prova que ali se encontra a sede de Deus na terra. Então essa verdadeira igreja, esse verdadeiro Jesus, aí vamos centrar agora em Jorge Mário Bergoglio. Ele que foi o 266º Papa da Igreja Católica. Ele, primeiro Papa não europeu, aliás, teve o Sírio, né, que São Gregório III, que era sírio, mas agora desses últimos tempos, ele, 1200 anos depois, foi o primeiro Papa não europeu, Papa da América do Sul, primeiro que bota o nome de Francisco. Este Papa é o líder católico. Aí Paulo, perguntando mais sobre verdades, então o Papa Francisco é o sucessor verdadeiro de Jesus Cristo e de Pedro, e que nos media e nos transmite os sacramentos e essa igreja viva a qual receberemos a salvação? Claro, isso não se pode ter dúvida nenhuma disso. A sucessão é ininterrupta, desde São Lino, que foi o segundo Papa, até hoje. Esse negócio de pastores, isso é a maior enrolação que existe. Só pode haver um pastor na terra. Um representante de Deus na terra. Sempre foi assim. Lá em Números 11, 12, toda a casa de Deus era confiada a Moisés. Então todo o oráculo de Deus era confiado a Moisés. Lá no livro de Números, até o 16, você vê a revolta de Coré. Coré quis fazer uma rebelião, fazer pastoreios divididos. Deus abriu uma fenda no chão e soterrou todo mundo que participou da revolta. Só pode haver um representante de Deus na terra. Sempre foi assim e sempre será. Um só porta-voz de Deus. Mostrando aqui no livro, tem um capítulo que eu provo que a igreja primitiva de Atos era católica. No Concílio de Jerusalém, em Atos 15, Tiago era a maior autoridade de Jerusalém. Mas a opinião dele não valeu nada. Valeu a de São Pedro, por ser bispo universal. E lá em Atos 15, 7, Pedro diz: Deus me escolheu para que de minha boca fosse pregado o evangelho aos gentios. Então só pode haver um porta-voz de Deus na terra. Por isso que Deus, tendo 12 apóstolos, ele só mandou um pastorear. Lá em João 21, do 15 a 17.
e diz 3 vezes: apacenta minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros. Os termos usados por São João, os termos gregos, foram poimene e bosque, que quer dizer apacentar e chefiar. Só pode haver um chefe de igreja na terra. No caso, o livro, deixa eu ver o livro aqui, Paulo. Você não me deu o livro ainda, então o livro eu vou dar hoje. Então nem eu tenho ainda, não recebi ainda o livro, né? Salve Roma, a igreja que Deus fundou. Como é, Paulo, que nós poderemos adquirir este livro e o que mais esse livro trata? Como temos acesso? Como se dá isso? Bem, algumas lojas católicas já vendem, né? Algumas bancas aqui de Natal, a Banca Cidade do Sol, na Afonso Pena. Próximo evento, acho que do ano que vem, lá do Discípulos da Mãe de Deus, a gente vai estar lá com eles. E eu queria mandar um abraço para a última compradora aqui em Natal, que foi Dona Terezinha Cruz, Dona nossa Terezinha? telespectadora. Ah, quer dizer que Dona Terezinha Cruz também é sua seguidora, né? Segue também o Consagra e o meu programa. O meu programa é toda primeira terça do mês, nesse mesmo canal. 1 da tarde, horário de verão, meio-dia. Toda primeira terça do mês. E Dona Terezinha, ela falou que assiste muito o programa Consagra-te e também assiste muito o Paulo Leitão em Defesa da Fé. Pois é, então vocês que nos assistem, é um tema que é inesgotável, mas é importante fortalecermos nossa fé. Você que é irmão evangélico que está nos assistindo, o objetivo não é ofender. O objetivo é esclarecer, tirar dúvidas. Defender a nossa fé. Defender a nossa fé para que a gente acredite nesse Jesus que nos salva, que nos liberta, que nos restaura, que muda nossas vidas, né? Então, é a alegria de poder prestar esse serviço à igreja. Vocês também podem entrar em contato conosco na nossa Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus pelo site www.disciplosdaMãeDeDeus.com.br e lá fazer o seu curso de consagração a Nossa Senhora. Um beijo para todos. Consagra-te.